Computador, né? Boa noite, tudo bom? Sejam realmente bem-vindos à nossa quinta aula sobre Seja um formador de heróis através da mentoria do discipulado. Estamos já na nossa quinta aula, falta só mais três, já passamos o mês, né? E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Vamos falar de estratégias para o crescimento do lado do mentor, do mentoreado. Então, vimos nas semanas passadas os comportamentos que tem que ter um mentor, e nessa aula vamos ver o perfil do mentoreado, ou seja, como ele reage, como ele se comporta em função do mentor, né? Antes de começar, vamos orar a nossa aula, tá? Vamos agora chamar o Senhor. Pai nosso que está no céu, Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter trazido nossos irmãos aqui hoje. Obrigado por mais uma aula desse curso. Confiamos em Ti, Senhor, para inspirar nossas mentes, nossas histórias, nossas vidas, para que nós possamos ajudar outros, inspirar outras vidas a se aproximar de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar a nossa aula, vamos compartilhar a nossa tela aqui. Agora faço a pergunta, tá passando? Tá, né? Não, tá Não- passando? Agora tá passando. Perfeito, perfeito. Então, eu vou reduzir aqui. É importante, né? Então, estabelecer um plano de trabalho entre mentor, né, e mentoreado. Precisamos que os dois juntos se reúnam, né, e escolham os propósitos dessa parceria, desta mentoria. A sua agenda como mentoreado, né? Lembro que estamos falando do lado mentoreado hoje, né? Essa agenda deverá ser constituída de coisas que você pretende trabalhar juntos, que você quer trabalhar junto com o seu mentor, correto? Então, objetivos, né? Perguntas, problemas, necessidades, dúvidas, né? Tanto acerca da fé quanto acerca da sua vida, quanto acerca da mentoria em si, né? Isso define o que se vai na interação, isso define a agenda que vocês dois, você mentoreado e o seu mentor, irão levar a cabo, irão levar para frente, né? Então, nós temos uma distinção que tem que ser feita, sobretudo aqui, é entre preocupações imediatas e problemas essenciais de longo prazo. Por que essa diferenciação? Porque às vezes nós, como mentores ou mentoreados, estamos à frente de alguns problemas que precisam de uma atenção específica, né? E também existem problemas que são problemas essenciais, ou seja, são problemas que fazem parte da nossa natureza e são problemas de longo prazo, né? Pode ser uma dificuldade de conseguir fazer alguma tarefa, uma dificuldade de mudar o nosso caráter, por exemplo, ou um projeto, né? Que a gente queira, sei lá, uma faculdade ou comprar uma casa, são alguns exemplos de problemas, né? Que são de longo prazo, né? Essa distinção também entre crise, que a crise geralmente é passageira, né? E problemas crônicos, ou seja, comportamentos que são constantes, né? Não conseguimos sair deles, às vezes. Diferença entre necessidades sentidas, ou seja, eu percebo que estou sentindo falta disso, ou eu escondo uma necessidade real, né? Por trás de uma necessidade aparente. Eu acho que eu não consigo orar. Na verdade, não é conseguir orar, às vezes a gente vai ver mais na frente hoje, talvez é uma necessidade de disciplina, né? Vamos encontrar daqui a pouco também esse tópico. Então, diferença entre sintomas e doenças. Ah, eu acho que estou com dor de cabeça. E depois a gente descobre que a pessoa está com a migrânia, que já é uma doença, né? Sofrer de migrânia hoje virou uma doença séria. Então, o sintoma é alguma coisa aparentemente leve que pode ser resolvida, a doença é alguma coisa mais séria que tem que ser tratada, né? E nessa lista que nós fizemos, justamente crise, necessidades sentidas e sintomas são coisas passageiras que podem ser resolvidas. Do outro lado, nós temos os problemas crônicos,
necessidades reais e doenças que são problemas que têm que ser tratados, né? Então, a agenda, na verdade, ela pode ser definida como a ponta do iceberg. Por quê? Porque vamos começar a abordar algumas questões, né? Mas outras subjacentes vão aparecer, né? O que a gente acha que é só um comportamento inocente ou uma atitude que é passageira, talvez pode ser uma questão de caráter, né? E acredito que esse realmente é o valor da mentoria, né? Começa com as coisas que você quer trabalhar e leva as coisas em que você precisa trabalhar, né? Vamos ver alguns exemplos aqui muito importantes. São exemplos sintomáticos, né? Você pode começar querendo entender a Bíblia, mas acaba percebendo que o que realmente precisa é aprender a ler. Às vezes você passa em cima da Bíblia rapidamente. Ah, eu li 10 capítulos hoje. Mas como é que você leu 10 capítulos? O que que ficou? Né? Então, aprender a ler, aprender a meditar sobre a palavra de Deus é um processo diferente. É um processo que requer uma certa atenção, requer um estudo. Então, é, não é o problema ligado à Bíblia em si, é ligado a que você precisa fazer para você se tornar um bom leitor da palavra de Deus, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Você pode começar tentando controlar suas finanças, mas acaba descobrindo que nunca aprendeu o valor do trabalho duro. Eu, quando era criança, por exemplo, eu tinha um conceito de dinheiro, e às vezes as crianças, no geral, têm esse conceito, que eu via meu pai trazer para casa, minha mãe toda semana tinha um dinheiro em cima da estante lá na entrada de casa. Como criança, o que que eu entendia? Dinheiro chega fácil. Toda semana alguém traz. Quem dera, né? Mas infelizmente não é assim, né? Mas essa era a visão que eu tinha, né? A visão que eu tinha do dinheiro. Então eu achava que o dinheiro chegava fácil. Então não entendia que o dinheiro veio através de um trabalho, né, constante, com disciplina e tudo mais. Aqui mais um exemplo. Você pode começar precisando de ajuda para ter uma vida de oração, mas você acaba descobrindo, você aumentou, que na verdade o problema não é a falta de oração. O problema é que você não consegue ter disciplina em tudo que você tem, tudo que você faz. A oração é somente a ponta do iceberg, como falamos um pouco antes. Então, o que é necessário que nós comecemos a criar uma disciplina. O nosso mentor tem essa atitude, tem esse comportamento, ele tem essa postura, né, de nos levar a falar e a ter comportamentos mais disciplinados. Então, se trata de criar uma rotina, você tem dificuldade com isso, né? Você precisa ser levado a ter uma rotina mais consistente. Isso vai beneficiar todas as áreas da sua vida, inclusive a vida de oração. O que mais temos aqui? Você pode começar tentando parar de pecar numa questão, né? Ah, eu gasto dinheiro de forma descontrolada. Ah, eu não consigo dizimar. Ah, eu não consigo ter paz porque caio no vício do álcool, o que seja. Mas talvez durante a mentoria, ao longo dela, você descobre que nunca aprendeu a andar pelo Espírito. Você sempre esteve na carne. Você tem dificuldade de jejuar, que você não quer renunciar nada, né, que faz parte do... não quer renunciar ao alimento, não quer se dar sequer o trabalho de renúncia, né, de orar, de ficar orando mais, de sacrificar um pouco a carne, né, para você andar mais no Espírito. Então, essas questões geralmente vêm à tona. Na hora que você conversa com seu discípulo, você conversa com seu mentor, e seu comportamento vem à tona, porque você se abre, você vai falar, você descobre como você é, e o seu mentor ao seu lado tem facilidade de enxergar isso, né? O mentor com discernimento vai ajudá-la a tratar áreas básicas, né? Não apenas para resolver problemas imediatos, como falamos no começo,
mas para lhe ajudar a ser mais sábio, maduro e parecido com Cristo, né? Quando o seu mentor lhe perguntar como eu posso ajudar, o que você precisa que eu faça por você, ou quando você, mentoreado, disser a ele, aqui está como eu preciso que você me ajude, em qualquer caso, ou seja, em todas as instâncias, estamos falando de uma agenda. Vocês estão definindo uma agenda para vocês dois. O que você precisa e o que o mentor pode fazer por você, né? O que mais temos aqui? Vocês estão negociando o que você quer trabalhar e o que o seu mentor fará para lhe ajudar, né? Para estabelecer a agenda, faça algumas perguntas a si mesmo, né? O que eu desejo que o meu mentor faça por mim? O que você deseja que o seu mentor faça por você? Já se fez essa pergunta hoje, né? Ou ao longo da sua caminhada? O que você precisa que o seu mentor faça por você? O que ele pode alcançar para você? O que, o que ele pode ensinar a você, né? Como é que ele pode ajudar você? Talvez ele conheça alguém que pode lhe dar um impulso para se destacar numa área. Talvez ele conheça algum professor, alguém que possa trabalhar na mesma área que você, pode lhe ajudar a entender melhor algum conceito, ou um treinamento que seja, né? Todas as perguntas que são ligadas ao que o mentor pode fazer para interagir com a sua vida são perguntas que vão definir a agenda, né? E vão traçar um caminho. Por que nós começamos essa jornada? Por que eu preciso de um mentor, né? Por que o meu mentor faz isso comigo? Por que ele está me dizendo isso? O que eu posso esperar do meu mentor? São perguntas válidas e que definem a jornada. E a jornada tem que ser definida por vocês, né? Então, aqui, vamos definir um plano de trabalho com seu mentor ou com seu mentoreado. Qual é o propósito do seu relacionamento? Por que começou a mentoria? Né? Começou a mentoria por quê? Qual foi o motivo inicial? Né? Quais os objetivos que essa mentoria teve no começo? Foi só falar de Jesus? Foi só enfrentar um problema familiar? Foi só para crescer dentro da igreja? Qual é a razão do seu coração, né, que levou você a criar essa mentoria, a buscar uma mentoria? Quais problemas ou necessidades precisam ser tratados na mentoria? Você tem algum problema específico que precisa ser tratado com seu mentor, alguém que ande com você nessa jornada? Como seu mentor pode lhe ajudar, né? Como é que isso aconteceu hoje? Eu queria mostrar para você alguns exemplos para você entender isso, né? Veja, aqui temos algumas sugestões aqui. Eu gostaria que cada um de vocês hoje refletisse essas sugestões, porque depois vamos conversar sobre ela, tá bom? Então, primeira sugestão, entre no campo dele. Vá ao local de trabalho do seu mentor, na sua casa, nos lugares que ele frequenta. Veja se pode viajar com ele e aprenda observando enquanto faz as suas coisas. Eu, pessoalmente, muito tempo atrás, eu trabalhava era supervisor da Herbalife, né? Teve muito sucesso também de São Luís, tempo atrás, não sei como é que está hoje. Mas o meu mentor na época era um mentor de negócio, não era um mentor cristão. Mas ele me levava com frequência nas viagens dele. E eu aprendia todos os machetes que eu precisava, eu olhava como ele fazia. E eu sempre foi bom, sempre foi bom de roubar com os olhos, né? Tem essa expressão, né, Itália? Acredito que tem aqui também, né? Então, eu tinha esta capacidade, eu ficava olhando, observando, como diz aqui, e eu aprendia muito. E eu depois fazia igual. Então, uma das formas de tentar imitar, fazer o que o nosso mentor faz, é muito bom porque a gente se começa a se identificar não só na área dele,
que se fora da igreja, é o nosso caso, é tudo de bom, né? Mas ele se torna exemplo para nós. Convide para o seu campo. Então, é um convite ao contrário. Nesse momento, é você que traz o seu mentor no seu local de trabalho. Convida em casa para um jantar. Você mostra para ele como é que você age no seu ministério. Ah, é ministério de jovens, ministério de mulheres, ministério de louvor. Deixe que ele observe você. Porque quando ele observa você, ele está notando que como você se comporta. Nós temos comportamento diferente em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Isso é muito importante, né? Assuma uma responsabilidade, conduza um projeto, resolva um problema. Deixe seu mentor observá-lo em ação. Voltamos à palavra de ação, porque quando nós estamos em ação, nós estamos tendo comportamento que nós sempre teríamos e sempre teremos à frente daquela situação. Então, se nós tivermos um comportamento errado ou uma postura errada, isso vai dizer respeito ao nosso resultado, né? Então, o mentor fica lá olhando, avaliando, vê como a forma que você fala, o seu caráter, né? Eu, você italiano, tenho muitos problemas de linguagem, porque embora você já saiba falar, às vezes a minha forma de falar é um pouco grossa, né? Porque é cultural, né? Na Itália a gente fala alto, fala mais grosso, é direto, na verdade. E não sempre isso é fácil, né? E o Alexandre já me chamou a atenção várias vezes, né? Que as coisas que eu penso, ele, ele sempre me diz que eu deveria pensar de forma diferente. Chegamos até a comentar um post na internet um dia desse, ele com certeza deve estar lembrando, e eu comentei alguma coisa, aí ele disse, ele mandou uma mensagem para mim, Maurício, eu acho que tu foi muito forte com aquilo que tu falou. Eu, na época, muito disse, não, mas pensou isso. Sim, mas, né? Mas, porém, então, nosso mentor avalia nosso comportamento. É como um pai, então, com toda a mansidão, com todo carinho, vê lá, fala com a gente, né? Nos diz o que está certo, o que está errado. É muito importante, né? Envolve um processo mais demorado. Mais um exemplo aqui. Se você tivesse envolvido num curso, um aconselhamento, uma doença pessoal ou em família, né? Uma transferência de trabalho, algo que seja por um período longo, deixe o mentor no processo analisar sua disciplina, como você resolve os problemas e como você reage às crises, né? O chinês diz que a palavra crise é a mesma palavra usada para oportunidades, né? E, na verdade, quando nós enfrentamos uma crise, estamos sendo colocados em discussão, estamos sendo colocados à frente de um momento desafiador. É um momento que nos desafia, é um momento que leva a nossa forma de ser em um momento, em uma área, em uma zona de desconforto, né? Sai da zona de conforto e entra a crise. Mas, às vezes, nessa crise, nós crescemos. Muitas das vezes as crises são oportunidades, né, para mudar, para nós melhorar, para crescer, né? Às vezes uma crise no casamento não está denunciando que o casamento está acabando, mas está denunciando que o casamento chegou num ponto que precisa de uma nova atitude, de uma nova forma de ser, de relacionamento entre o marido e a esposa, né? Uma crise no trabalho. Você precisa melhorar seu desempenho, isso significa que você talvez tem que fazer um curso, ou tem que fazer algum treinamento específico para que o seu rendimento, a sua prestatividade no trabalho seja melhor. Então, a crise, às vezes, está só denunciando que tem alguma coisa que tem que ser corrigida. O mentor, geralmente, tem essa maturidade, ele consegue enxergar
já no começo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, é importante que ele nos acompanhe nessa jornada, né? Ponto 5, faça um discurso ou apresentação diante de um grupo, né? Convide o seu mentor a uma palestra que você tem que dar, talvez para na igreja, um curso que você está fazendo, ou um projeto dentro da faculdade, uma célula, né? Você está lá, tá fazendo, hoje você vai fazer a edificação da célula. Convide ele, né? Convide seu mentor, ele vai, pode tanto prepará-lo, né? Para a célula, ou para o evento que seja, para o momento, né? Quanto pode simplesmente ficar observando você. E no final vai dizer para você como é que foi, o que pode melhorar, né? Geralmente sempre melhorar, né? O mentor nunca joga para baixo a gente. O mentor sempre levanta a nossa autoestima, sempre nos dá exemplos de liderança, exemplo de sucesso ao nosso lado. Difícil, né? O mentor não seria um mentor, seria um nosso inimigo. É um mentor, talvez é um dos melhores amigos que temos nesse momento. Realizem um lazer juntos. Isso é uma coisa que eu amo fazer. Hoje tenho menos tempo com o Alexandre por causa da distância, mas a gente gostava de ter momentos juntos, né? E assim, eu sou suspeito de falar, porque na Itália nós temos a crença que é na mesa que a gente faz tem as melhores conversas. Até diz que é na mesa que a gente fecha os melhores negócios. Porque quando você compartilha algum momento juntos, você cria intimidade, né? E como diz aqui, a sua guarda tá baixa, né? Quando você joga uma bola, ou vôlei, ou assiste um filme, e se descobre chorando de repente. Ou descobre que seu mentor tá chorando uma coisa que você nunca iria imaginar, né? Jogar juntos, em muitos jogos hoje que podem ser feitos juntos, mas são momentos em que se levanta, né, o camaradismo, se levanta a amizade, cresce esta esta maravilhosa parceria, né, e se descobre até as manias, né, o jeitinho, sabe, até de o teu jeitinho de comer, né, a pessoa gosta de comer com garfo, outro gosta de comer com colher, enfim. Aí você fica olhando, ué, não sabia que ele era assim, mas é intimidade. Isso gera muita intimidade, né? Isso eu acho muito bom. 7, envolva uma decisão importante que você esteja tomando. Você está comprando uma casa, um carro, mudando de emprego, assumindo uma nova função na igreja. Decisões maiores como essa exigem sabedoria. Seu mentor pode ajudá-lo nesse sentido, porque ele está com uma experiência bem maior às vezes, né? No meu caso, eu estou comprando casa. Eu já falei com o Alexandre. Ele já me disse como é que está fazendo, como é que fez a casa dele, como vendeu, como não vendeu, como é que foi com a imobiliária, como é que foi com o corretor, enfim, todas as dicas ele já me passou. Porque ele tem experiência nesta área, né? Toda a papelada, todas as preocupações. Na época eu até ajudei aqui a vender a casa dele quando ele se mudou para o São Luís. Então a parceria foi mesmo ativa nessa hora. E a gente tem prazer de se envolver, de ser chamado a cuidar da vida do nosso mentoreado, né? Então, da mesma forma, eu pessoalmente me sinto honrado porque tenho realmente um amigo, não é só um mentor, né? Como o Alexandre, temos essa amizade grande e muitas vezes a sabedoria dele tem sido pontual, né? Tem sido preciosa. Então, não fique com receio de envolver o seu mentor numa decisão importante, porque com certeza ele quer o seu bem, ele quer o nosso bem, né? Eu também sou mentoreado, e com certeza eh, ele vai trazer benefícios para o nosso crescimento pessoal. E orar junto, isso eu acho que dispensaria comentários, né? Porque acho que orar juntos é um momento tão específico, tão forte. A minha oração com a minha esposa
tem mudado desde que a gente ora juntos, né? Quando oramos junto com os irmãos, percebemos não só a forma de orar, mas sentimos o que tem no coração, né? Sentimos como o nosso irmão, o nosso mentor ora, como é que ele fala com o Senhor, fala com Deus, como é que ele faz. Isso também é muito bom porque a gente aprende, né? Às vezes a gente precisa aprender a orar, ou precisa aprender a quebrar o gelo com Deus, né? E vendo uma pessoa orar ao nosso lado, uma pessoa que nós respeitamos, isso nos ajuda bastante, né? Então, na oração nós revelamos nossos pensamentos às vezes mais íntimos, né? Mais íntimos aí. O mentor está lá conosco, ele está crescendo conosco, está nos acompanhando. Ele pode nos ajudar também nessa jornada, né? Então, esses são alguns exemplos que eu gosto de trazer para vocês, porque são exemplos de vida, né? E vamos aqui na nossa primeira pausa de conversa, né? Vamos ver aqui. O que você já teve uma experiência em que o mentoreado trouxe aumentou uma preocupação imediata, né? Alguma coisa é rápido, necessidade ou sintoma, né? Mas o que o mentor precisava era ser tratado mesmo em relação a um problema mais sério, né? A gente falamos no começo, né? Necessidade real ou doença, né? Então, sinta-se à vontade para comentar aqui, né? E das 8 sugestões que nós lançamos hoje, qual delas, né? Você já experimentou, já fez juntos? Se a gente compartilhar aqui, vai ser muito bom para conhecer um pouco mais dessa jornada, né? Então, voltamos aqui E a nossa. eu creio que uma das coisas que tanto eu quanto a minha esposa a gente vem fazendo, ela está dentro deste campo de sempre estar visitando, né? Dentro deste mesmo pensamento, em compartilhar, né, momentos como um jantar, né, ou mesmo um almoço, ou um dia de lazer. Tem um casal que hoje ele nos permite estarmos conversando com eles, né? E dentro deste processo, tanto eu e minha esposa, a gente foi fazer uma visita lá para eles, era por volta de 8 da noite, né? E na conversa, ela foi assim meio que envolvente, né? E algumas dúvidas deles sobre algumas questões na caminhada com Cristo. Eu acredito que quando eu olhei para o relógio, já era mais de meia-noite. E eu fiquei espantado, né, pelo rumo da conversa e como eles estavam atraídos, né, pela conversa e pelo momento que nós estávamos tendo lá. E eu olhei assim para minha esposa, amor, vai dar 1 hora. E eles ainda queriam ainda servir o que seria um almoço, uma janta, né? A gente já tinha atravessado já o outro dia e eu precisaria acordar também cedo para ir trabalhar, mas para não fazer a desfeita, a gente acabou ficando para jantar, né? Saímos de lá e ia dar 1h30. E no outro dia ela mandou um áudio junto com o esposo dela, querendo marcar um dia seguinte. Disse assim, não, mulher, espera aí, vamos devagar, porque da outra vez a gente já atravessou um bom horário. Brinquei um pouco com ela, com ele, mas para mim foi muito edificante, porque uma das coisas que eu creio que o pastor Alexandre, assim como o senhor também, tem notado a disponibilidade de algum irmão ou de algum mentoriado abrir as portas para lhe chamar, né?
a luta do dia a dia, e aí talvez o cansaço ou a falta de interesse propõem que eles fiquem um pouco mais guardados, né? Então, neste ministério em que nós temos analisado é que alguns irmãos eles deixaram de, 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 de serem mentoreados. Eles preferem ficar dentro das caixinhas dele e, de alguma forma, nós temos que usar de estratégia para que a gente possa, em uma conversa, em algum dilema, tentar fazer com que ele venha expor isto, externar isto, para que a gente possa, de alguma forma, ajudá-los. Na aula passada, eu achei um ponto muito interessante, e a minha internet estava muito ruim, e quase que eu não acompanho a aula toda, né? Ouvi um exemplo do pastor Alexandre sobre um fabricante de mesa, né? Quando, antes mesmo dele começar, ele precisa arquitetar e visualizar o término desta mesa para que ele comece. E eu fiquei pensando aqui com a minha esposa, algo que é interessante, né? Porque quando você visualiza o projeto, mesmo antes de começar, isso lhe dá estímulo para continuar, né? Mesmo diante das dificuldades, talvez da falta do material, mas você consegue manter a perseverança porque você quer ver aquele trabalho concluído, Você tem o porque foco, você né? arquitetou aquilo, né? E entende que quando aquilo acabar, vai valer a pena, né? Então, eu creio que neste trabalho aqui do discipulado, né, principalmente nesse ponto aqui de convidar a pessoa para o nosso campo, eu creio que vale a pena a gente fazer um esforço, porque no final de tudo isso, eu creio que com o crescimento desta pessoa, a gente vai ter muito regozijo, né? E uma das experiências que tanto eu quanto ela estamos tendo é esta com este casal, e eu louvo a Deus pela vida deles. Amém. Louvo a Deus pela vida deles. Amém. Que maravilha. Comentar alguma coisa, Alexandre? Isso aí. É, eu vejo assim que as pessoas muitas vezes, né, têm uma concepção do discipulado, né, desse, 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 desse investir em alguém, né, seja mentoria ou discipulado, e aí as pessoas têm um entendimento de que é aquele encontro para eu fazer o estudo de um livro, né? E então a gente às vezes, né, vai com esse entendimento. Eu lembro do meu primeiro discípulo, né, há mais de 20 anos atrás. Eu não sabia ainda discipular, né, foi a minha primeira experiência, e ninguém me ensinou também. Mas o que que eu sabia, né, que a gente pegava um livrinho e ia estudar junto o livrinho, né? Mas é interessante que eu fui surpreendido, né, em caminhar com alguém nesse nível de proximidade, é que o livrinho era bom, mas o livrinho não atendia tudo, porque as necessidades, né, do discípulo eram muito grandes. E aí, por exemplo, o meu discípulo naquela época, eu era um jovem, né, e ele era um adolescente, eu deveria ter uns 20 e poucos anos, 21, 22, sei lá, e o meu discípulo devia ter uns 16 anos. E era jovem também, né? Mas mais novo que eu. Mas ele começou, né, a falar para mim que ele tinha uma autoestima muito baixa, que ele tinha desejo de se matar, que já tinha tentado se matar. Quer dizer, eu estava ali, eu fui, né? Eu estou analisando essa questão do lado inverso, né? Que às vezes o discipulador vai com uma expectativa e quando chega lá encontra outra realidade. A gente vem preparado para uma coisa e quando começa a se relacionar com o discípulo, a gente percebe outras necessidades. O caso dele foi isso, né? Eu estava pensando em fazer um estudo para
fato precisava. Mas isso era só a ponta do iceberg, porque quando eu comecei a caminhar com ele, eu percebi que ele tinha muitos traumas, sentimentos de autoestima baixa, né? Achando que Deus não se importava com ele era decepcionado com Deus porque ele era cadeirante, né? Então, a questão do acompanhamento dele tinha questões muito mais sérias, né? Muito mais profundas, né? E quando a gente vai caminhar com pessoas, é assim. Se a gente acha que levar só um estudinho vai resolver, não vai, porque as pessoas são complexas, têm vários problemas, dilemas, situações do dia a dia. E livrinho é bom, ajuda a gente a ter uma ênfase no encontro do discipulado, mas se a gente acha que o livrinho vai resolver, não vai, né? A gente vai se envolver com alguém, a gente vai conhecer muito mais a realidade de alguém e tudo pode vir, né? Tudo pode acontecer. De repente a pessoa traz, né, numa confissão de pecados, né? Um discípulo meu veio dizer isso assim para mim, né? Que ele está começando a discipular alguém. E aí ele falou, olha, no primeiro encontro com o meu discípulo, ele já confessou pecados terríveis. Eu fiquei, meu Deus do céu. Então, assim, ele até Por pediu a onde minha ajuda, né? começo? Por onde Para lidar começo? com o discípulo dele, né? E aí, por acaso, Acontece. eu já estava lidando com gente assim, né? No nível que ele pegou, eu já peguei casos bem piores, né? Se puder imaginar, a gente já pegou, né? E aí eu Sim. peguei e disse para ele, olha, pastor, tem um livro tal que trata de sexualidade, tem um ministério tal que está no Instagram, que está no Facebook, no YouTube, que só fala sobre essa sexualidade. Ele nem conhecia. Aí ele, meu Deus, ótimo, já me deu uma ideia, né, de coisas que eu posso trabalhar com meu discípulo. Porque assim, a gente vai entendendo que eu vou investir em alguém, mas quando a gente começa a ouvir, quando a gente começa a se relacionar e começa a ter uma confiança, né, para abrir o coração, para aprofundar o relacionamento, tudo pode acontecer, né? Então a gente precisa, na verdade, depender de Deus. A gente precisa ter vida com Deus, né, para poder nessa hora, né, saber lidar. E se eu não souber o que aconselhar, de acordo com o que vier do meu discípulo, eu tenho que pedir ajuda ao meu discipulador, né? Sim. Isso, ou então ao meu pastor, outra pessoa, né, que seja mais sábia, né? Mas eu entendo, né, que o amor, Sim. né, é que deve ser a nossa motivação, né? Porque quando a gente ama e a gente vai mesmo com temor a Deus, né, cuidar de alguém, ele vai nos capacitar, claro. E o que a gente não conseguir, a gente pede ajuda, né? E o Senhor usa outras pessoas para nos ajudar, né? Então isso acontece Sim. demais, né? Quando a gente está disposto a cuidar de alguém, a criar um relacionamento sério, né? E você está com a intenção de ajudar o outro a crescer, a frutificar, a andar em santidade. Então, muitas vezes, a gente vai perceber que a gente precisa aprofundar, sair da superficialidade das conversas e ir para assuntos mais profundos, fazer perguntas mais sérias para o nosso discípulo, para a gente entender melhor os problemas dele, né? Então, por exemplo, eu digo muito assim, questões de sexualidade, a gente tem que sempre perguntar, né? Seja pessoa casada, seja solteira, né? Tá tendo dificuldade de pornografia, tá tendo essas coisas, né? A gente tem que aprofundar, né? A conversa no discipulado e a gente vai descobrir coisas que estão lá no fundo do baú, né? Quantas vezes eu ouvi discípulos meus dizendo assim, gente já madura, gente assim adulto, né? Até de mais de 50 anos. Eu lembrei de um aqui que num discipulado dizia assim para mim, mais de 50 anos, né? Mais velho do que eu um pouco, né? E dizia assim, olha, pastor, eu estou contando coisa para você que ninguém sabe, eu nunca contei para ninguém, nem para minha esposa, né?
mas ele sentia a vontade para contar e, ao mesmo tempo, era uma responsabilidade nossa, né? É um peso, né? É uma responsabilidade mesmo. Conseguir essa confiança de um discípulo e ele contar coisas tão sérias para a gente, né? A gente tem que ter muito temor a Deus na hora de ouvir, né? Muito respeito, muito cuidado na hora de interpretar, na hora de dar uma direção, uma palavra de sabedoria, né? Porque a gente acaba que a gente entra numa intimidade muito séria, né, do nosso discípulo e muitas vezes vai ser assim, a gente começa com uma preocupação imediata, mas vai aprofundando e você vai descobrindo coisas muito mais sérias, né? E aí a gente depende de Deus mesmo, né? Para ajudar essa pessoa, né? Da palavra de Deus, né? Que ela é poderosa sempre, né? Mas discipulado nesse nível, vida na vida, é um caminho bem estreito. É a ponta do iceberg Requer que de nós nós, falamos, né, assim, Alexandre? muita entrega, né? Muita Né, Alexandre? consagração, né? Para acompanhar vidas. Realmente é a ponta do Bom, Maurício. iceberg, não? É a ponta do iceberg. A É, gente começa o relacionamento, mas por baixo, né, se abrem as montanhas, é, né? E a é. gente vai descobrindo sempre mais e vai definindo o caminho com ele, né? O que realmente ele Essa, precisa. Pode essa falar. questão também da agenda é muito importante, né? Todo discipulado precisa definir uma agenda. E essa agenda pode ser definida tanto pelo mentor como pelo mentoriado. A agenda é o quê? O que é que nós vamos trabalhar nos nossos encontros? Quais são os objetivos? Quais são as necessidades que nós vamos trabalhar? A gente já vem falando sobre isso várias vezes, em várias aulas, né? Isso aqui é muito importante. E a gente tem que descobrir. A gente não traz tudo pronto. Tem coisas que eu posso preparar, mas tem outras que é o discípulo que vai trazer, né? É a convivência que vai demonstrar as necessidades. Então, eu estou acompanhando, né, uma pessoa que a gente conversando sobre vários assuntos que eu vou fazendo pergunta, né, como mentor, como é que está essa área? Como é que está a área familiar? Como é que está o ministério? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Aí ele contou que está à frente de uma congregação, né, com a esposa, mas a esposa é que mais prega, ensina, né? Ele menos, né? Porque ela já tem mais bagagem ministerial do que ele. Mas aí, nessa conversa, eu comecei a estimular ele. Que tal a gente preparar você para pregar? Ele nunca tinha pregado na igreja, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Sim. E aí, foi nessa conversa de aprofundar que surgiu a necessidade e surgiu uma agenda. Então, além de pastorear ele, né, em diversas questões, surgiu a ideia de ajudar ele a ser um pregador, né, que eu poderia ajudá-lo, né? Cada discipulado vai ter sua pegada, vai ter seus alvos. No caso dele, a gente definiu um alvo, ajudar ele a ser um pregador. E aí ele pregou domingo agora, né? Eu dei as dicas, né, mas eu não pude vê-lo pregar, mas eu pedi para ele gravar. E essa semana eu vou me encontrar com ele. Então, esse é um dos assuntos principais que eu vou conversar com ele, como é que foi a pregação, né? Ouvir dele como é que ele se sentiu, pegar o áudio, né? Gravado, né? Da pregação dele, né? Então, isso é uma forma de eu entrar no campo dele, né? E ele fazer uma apresentação para mim como mentor, né? Eu não estava lá, mas eu pedi para gravar, entende? Então esse feedback de eu vê-lo em ação, né? Ouvindo uma pregação dele e tentar ajudá-lo com a bagagem que eu tenho, claro, né? E cada discipulado vai ter, né, suas metas, seus alvos e aquilo que o mentor pode ajudar o seu discípulo, né? Isso é muito importante. Vamos contar continuidade? Tudo Amém. bem? Mais alguém tem uma perguntinha aí? Que Eliane sempre tem Eliane, pergunta. ia Não, a pergunta. eu estou só ouvindo, só É. absorvendo hoje. Aí a Tá gente, certo. a gente percebe assim que também nessas dicas que ele dá, né, de atividades para fazer juntos, a gente percebe que não é só um livrinho, entende? É ajudar o outro a desenvolver habilidades, chama ele para passar um dia com você, né? Ou então você passa um dia na casa dele, almoça, brinca. É um relacionamento, é uma amizade. E nisso vai surgindo áreas para você conversar, para você
mentorear, discipular, direcionar, né? O Vida na Vida vai funcionar, né? Quando a gente estiver junto e construindo um relacionamento, né? Que é muito importante. E essa questão também de envolvo numa decisão importante, né? O item 7. Esse item 7 é muito importante na mentoria. Agora, isso não quer dizer que o mentor vai tomar a decisão pelo discípulo, tá? Isso aqui é muito importante. A decisão é do discípulo, mas é bom ele buscar conselhos, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, diz o provérbio, né? Então, isso é maravilhoso do discipulado, é você ter mais alguém para pensar junto com você, né? Mas a responsabilidade final é do discípulo. E o mentor não pode impor a sua decisão, a sua vontade para o discípulo, né? Isso não faça jamais, porque senão depois, se der errado, ele vai cobrar você. Ah, mas foi você que me orientou a comprar aquela casa. E se a casa der um problema, né? Então, eu jamais posso dizer para Maurício, compre aquela casa, né? Mas eu posso dizer assim, olha, eu gostei muito daquela casa. Eu acho que o valor está razoável, né? Se eu tivesse no teu lugar, talvez eu compraria, entende? Aí eu posso, mas é ele quem decide. Eu não posso forçar ele a nada. Isso não Esse é assunto existe. de conversa para amanhã, viu? Estou te adiantando. Amanhã a gente vai ter a nossa conversa Adianta amanhã. essa conversa. Tá vendo como é? É a live, esse é ao vivo, viu? Né? Não tem É isso conversa, não aí. tem mentira, não. Mentira, mentira. É o nosso momento. Então, vamos continuar, meninos? Vamos continuar. Vamos lá? Então, ah, vamos ver agora as expectativas, né, do relacionamento de mentoria. Porque às vezes, tanto dos dois lados, né, nós podemos ter expectativas, né, acima da média. Ou seja, pensar que nós estamos com um nível de resposta, ou nós esperamos que o nosso mentor ou o nosso mentoreado alcance o nível de atenção que nós estamos pedindo, mas na verdade não. E por quê? Porque somos pessoas. É fácil errar, é fácil se colocar numa situação que não perdemos o controle, às vezes, né? Como mentor, podemos marcar um compromisso e furar, né? Isso é normal, ou falhar, né? Então, é sempre bom manter uma expectativa real, né? Sobre os nossos compromissos e sobre a nossa forma de ser, né? Então, muitos fogem disso, né? Muitos se preocupam em não querer fazer a mentoria porque acha que o compromisso é muito forte, que tem uma expectativa muito alta, né? Mas, como acabou de falar Alexandre aqui também hoje, o propósito não é que o mentor carregue o mentoreado, não é que o mentor tem que dar todas as respostas, né? Mas ele tem que ajudar a aprender a andar por conta própria. Falamos também em outros cursos, em outras aulas, o mentor tem que ensinar o mentoreado a pescar o peixe, não pode sempre dar o peixe pronto, né? Então, as expectativas, em geral, né, não são desleais, porque talvez eu criei uma expectativa tão alta, né, e a pessoa não é tudo isso. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos levados a ter comportamentos que são ditados das circunstâncias, às vezes, né? Então, o que acontece é que você, enquanto não, as suas expectativas foram satisfeitas, tá tudo de boa, né? Tá tudo perfeito. Se você, porém, não for atendido, aí você se sente prejudicado, né? E eu estou lendo um livro muito bom, né? Que é a graça de Deus à frente das dificuldades, né? E nela se fala que Jesus decepcionou muitas pessoas, né? Jesus não atendeu as expectativas, né, das pessoas, porque Jesus tinha um plano, ele veio para fazer o que ele tinha decidido antes da criação do mundo. Jesus sabia que iria descer na terra, que iria estar conosco, que iria pagar o preço, mas as pessoas criam expectativas com ele, né? Quando ele chega em Nazaré,
ele abre o livro de Isaías e diz que acabou de se cumprir o trecho da Escritura, né? E eu vim para pregar o reino e tudo mais. Nesse trecho, logo após, o pessoal de Nazaré queria que Jesus fizesse milagre para lá, achando, o povo de Nazaré achando que ele tinha o direito de pedir a Jesus para fazer milagres para eles, porque Jesus cresceu lá, ele é um de nós, ele é o filho do marceneiro, ele é filho de José. Então, como assim? Tinha quase que uma necessidade, uma expectativa, né? Voltando ao nosso assunto, alta, porque, tipo assim, ele é chegado, ele é dos nossos, ele vai fazer milagre aqui. Só que Jesus não fez milagre nenhum, né? Por quê? Porque diz as pessoas aqui, né? Não vão entender os milagres, porque não crê, não tem fé, né? Isso levantou alvoroço, depois eles quiseram jogar Jesus pelo penhasco, Jesus fugiu, mas o que aconteceu lá? Expectativas frustradas. Então, até Jesus, em algum momento, não atendeu às expectativas dos outros. E Jesus era Jesus, né? Imagine nós, que somos simples seres humanos, facilmente podemos não atender às expectativas do nosso mentoreado, né? É impossível estabelecer o relacionamento se levar um pouco de expectativa, mas isso é normal. Mas não podemos, né, criar expectativas excessivas, porque maior a expectativa e maior também a frustração ligada a ela, né? Então, o que eu entendo? O que eu entendo hoje? Que precisamos criar expectativas que sejam realistas. Não adianta querer que o nosso mentor faça além ou seja além do que nós imaginamos, né? Algumas das expectativas, você, enquanto não forem desapontadas, como diz aqui, você nem vai percebê-las, né? Eu tinha expectativa que ele fosse fazer isso, ou que ele fosse falar com o pastor de mim daquele assunto, ou que o meu mentor fosse falar com o meu irmão, ou com o meu pai, ou com a minha esposa, ou com o meu padrão, que ele fosse lá, mas ele não vai fazer porque não é a função dele. Então, algumas expectativas, só você vai se sentir frustrado ou desapontado, como diz aqui, quando não serão atendidas. E é normal isso aqui, porque não sempre nós conseguimos estar em todos os lugares e ter sempre a resposta pronta, né? Ou realmente criar uma expectativa sobre algo que não vai acontecer, porque o nosso mentor não é esse tipo de pessoa, né? Então, aqui nós colocamos algumas perguntas como diagnóstico. São perguntas que pode fazer para si mesmo hoje, né? O que eu esperava que não aconteceu, né? Eu esperava que o meu mentor fosse falar com o meu líder de célula para explicar o que aconteceu aquele dia que eu não fui na célula. Mas, na verdade, não é o seu mentor que tem que fazer isso. O que tem que fazer isso é você, né? O seu mentor pode lhe dizer como lidar com essa conversa, né? Que tal? Ponto 2. Em que baseia minhas expectativas? Como é que você criou uma expectativa tão grande do seu mentor a respeito de algum fato? Alguém falou tão bem dele que você achava que ele fosse um super-homem, né? Mas é um ser humano como nós, né? Nós somos mentores, nós somos... Às vezes, hoje, aconteceu hoje, né? E eu falei com o Alexandre de manhã, deixa dá para a gente conversar. Ele disse, não, Maurício, hoje não vai dar, vai ser amanhã, né? Você viram que vai ser amanhã. Então, ele hoje está comprometido. Mas não é que eu criei expectativa, não, ele tem que falar comigo hoje, tem que ser hoje, entendeu? Aí ele não tem tempo, porque ele também tem outros compromissos, aí então eu fico frustrado. Isso não faz sentido, né? Em que você baseia a sua expectativa? Qual é o nível que você está colocando o seu mentor? Ou vice-versa, o seu mentoreado, né? Você alguma vez comunicou ao seu mentor que você realmente queria? Qual é a sua verdadeira vocação? Qual é a sua verdadeira intenção? Qual é a sua verdadeira dúvida? Qual é a sua verdadeira necessidade? Você já fez isso? O pastor Alexandre hoje trouxe para nós o exemplo da pessoa que tinha um problema, né? E ele foi confessar. Mas se não tivesse confessado,
E Alexandre não estaria sabendo do nível da importância, da profundidade que tinha aquele problema. Então, você não poderia saber como lidar com isso se não saber o que está acontecendo. Então, a comunicação é fundamental, né? Sempre lembro, o Bewong diz que precisamos dar liberdade a alguém para mexer na nossa vida. Para dar essa liberdade, nós devemos abrir o coração. Precisamos ser transparentes para o nosso mentor. Como é que o mentor nos vai ajudar se nós não somos mais do que transparentes, mais francos, né, com ele? Aí, ele concordou em me atender? Claro, pode ser sim, pode ser que não. Ah, será que a semana que vem dá? Não, não dá. A gente se encaixa, né? Cada um tem uma sua vida, cada um tem um caminho. Pastores, talvez, têm mais compromisso que membros de igreja, ou líder de célula, ou líder de ministério, né? Então, cada um tem que, como diz aqui, dançar conforme a música. Não, não é que o mentor acorda de manhã e quero falar com o meu mentor, e aí ele tem que atender instantaneamente, né? Então, assim, tudo é combinado, né? Então, o que que eu estou esperando que esse relacionamento traga para mim? Ponto 5. O que que você está esperando? Porque se você cria expectativa em cima do relacionamento, a frustração é ligada, né? Essa expectativa é realista? Você sabe que o seu mentor ele pode dar um tempo, pode ajudá-la a crescer, mas, por exemplo, eu não vou pedir para Alexandre, vou botar o exemplo para Alexandre, mas a me ensinar a caçar, porque ele não atira, não é um bom atirador, não acredito que ele não tenha nem punhal não fuzil na vida dele, não sei, né? Mas não vou pedir para ele me ensinar a caçar. E aí vou ficar frustrado porque ele não quer me ensinar a caçar, ou ele não sabe caçar, entendeu? Então, é importante criar expectativas reais, né? Algum relacionamento pode satisfazer essa expectativa ou você está desejando coisas impossíveis? Será? Hoje, Alexandre sabe que pode contar comigo para fabricar móveis porque é a minha área. Mas se Alexandre vem me perguntar para trocar o cano do banheiro, eu digo ao meu amigo, eu não sei fazer. E eu não sou encanador, eu sou marceneiro. Então, cada um tem as suas peculiaridades, tem as suas capacidades, mas acima disso, eu preciso, no caso, como eu falei com o Alexandre um tempo atrás, eu conheço alguém que é encanador. Então, eu posso trazer alguém que resolve o teu problema. Mas eu, pessoalmente, não posso resolver. Então, isso não tem gerado uma expectativa desnecessária, né? E aqui, ó, para evitar desapontamentos, é bom esclarecer o que for possível desde o início, né? E eu não vou trocar cano, e Alexandre não vai me ensinar a caçar. A gente, desde o início, decidiu isso, que não tem como para evitar desapontamento, e a gente vai levando a nossa amizade, o nosso relacionamento de mentoria à frente. A gente busca um acordo em termos de objetivo e frequência. Vamos nós ver uma vez por semana, uma vez por mês. Para mim é melhor de manhã, de tarde. Vamos colocar um objetivo para esse ano. Vamos fazer isso esse ano, beleza? Então vamos juntos, né? Nós temos alguns planos com o Alexandre, por sinal, de alguns cursos que vai ser lançado em março, se não erro, né, Alexandre? Mas fiquem, é um spoiler, né? Mas está chegando um material muito bom para aprender, muitas informações. Mas estamos preparando objetivos. Então, estamos com objetivos concretos e são reais. Quando vamos lançar? Em que formato? Quantos módulos? Isso a gente está definindo. Mas ninguém quer uma expectativa. Ah, eu queria começar o curso ontem. Não tem como, a gente está montando. Então, são expectativas, são realistas e de mútua concordância, como está escrito aqui. Porque assim ninguém fica desapontado, né? Seu mentor provavelmente vai decepcioná-lo. Ele faltará um encontro, não fará uma ligação que prometeu, não fará caso de um relatório que você entregou, lhe oferecerá bem menos ajuda do que esperava uma decisão, mas é a vida. Isso são situações reais de contratempos. Quando eu liguei para Alexandre ontem, ele disse que não podia, e não fiquei berrando, não fiquei levantando poeira. Não existe. Cada um tem uma vida, cada um de nós tem um caminho, tem uma jornada que o Senhor Jesus definiu para cada um de nós. Eu entendo que se não foi a ligação hoje,
e vai ser amanhã, amanhã vai ser bem melhor. E na verdade vai ser porque tem informações que eu tenho hoje que eu vou passar para ele amanhã, que se tivesse ligado hoje, ele não iria saber. Então, tá vendo? Às vezes, né? Ele deslizar uma ligação de um dia é melhor. Às vezes a gente chega no encontro com mais paz, está menos estressado, está menos cansado, tá menos angustiado, né? E hoje eu recebi uma ligação pessoal de um problema familiar lá na Itália. Eu vou conversar com a pessoa amanhã, né? Mas ela me adiantou mais ou menos o problema. Tenho certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Porque amanhã tem mais informações, a pessoa está mais tranquila. Então, não sempre um contratempo pode ser negativo. Às vezes um contratempo vem na hora certa, no momento certo, para nos preparar melhor para o mesmo encontro, né? Seu mentor, acabei de falar, é apenas humano, né? Ele pode assumir compromisso e não cumprir, mas não por vontade própria. Contratempos. Pode prometer mais do que consegue produzir? Sim. Pode violar alguns dos princípios que ele apresentou? Sim, voltamos à primeira linha. Primeiro ponto, é apenas humano. Não desista por isso. Não é porque a gente não se encontrou mês passado que, então não quero mais. Ele não tem tempo para mim. Ele não fez isso. O sol, o lua, né? Diz aqui no Brasil, né? Então, mas quando eu falei, pensa explicações. Ao invés de ficar apontando o dedo, estenda a mão. O que aconteceu? Tá tudo bem? Você não é de falhar, você não é de faltar. Se você faltou, com certeza aconteceu alguma coisa. Se preocupe, né? Como eu disse aqui, não de maneira truculenta, mas preocupado, de maneira franca, né? Porque se vocês têm um relacionamento que vai à frente, inclusive há muito tempo, você começa a se conhecer. Sabe que a pessoa faz isso e faz aquilo outro, ou deixa de fazer isso, ou não gosta de fazer daquela outra forma. Então você sabe como é que o seu mentor é, como ele sabe como você é. Então, de uma maneira, como diz aqui, peça explicações, mariamente, se preocupe, porque se o seu mentor falhou em algum momento, aconteceu alguma coisa que impediu para ele cumprir. E não foi por raiva, por ódio, por maldade, ou porque não gosta mais de você. Com certeza alguma coisa aconteceu. Então, quando ele falhar, o seu mentor falhar, se preocupe, porque aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu honrar. E eu vejo dessa forma. A beleza da mentoria é ter alguém como exemplo. Mas é um exemplo humano, faltamos a dizer, pode desapontar. Um pastor uma vez disse que para nunca se desapontar na vida, a gente tem que fazer três coisas. Confiar pouco nas pessoas, confiar pouco na gente, nada nas pessoas e confiar tudo em Deus. Então, confiar um pouco da gente, até a gente se desaponta consigo mesma. Nós precisamos criar expectativa baixa até conosco. Não precisamos criar muita expectativa com os outros, porque cada um tem a sua vida, mas podemos criar uma grande expectativa com Deus, porque Deus vai cumprir a palavra dele. Graças a Deus, ele não muda, né? O que causaria a escuridão, né? Como está na Bíblia. Então, quando o seu mentor fizer, lide com isso da maneira que Cristo lidava e siga adiante. Né? Aprender com as falhas de outra pessoa significa prestar atenção na sua própria vulnerabilidade, que vamos de falar aqui. Isso exige que você se proteja contra ficar desiludido. Se seu mentor fracassou, pecou, a queda dele não invalida a verdade da palavra de Deus ou o valor dos relacionamentos. Nós caímos, nós somos falhos. Mas se eu estou pregando para você sobre o filho pródigo, ou sobre a samaritana, o bom samaritano, ou alguma pregação da palavra de Deus, a verdade de Deus é indiscutível. Eu não consegui cumprir, eu vacilei. Pedro dizia que não seja grosseiro com sua esposa. É o versículo que mais me afeta, porque
Minha esposa é tão frágil que se eu falar um pouco mais alto, ela chora. Não, hoje não chora mais. Mas no começo, quando eu não me conhecia, tinha esses momentos difíceis. Então, não é porque eu não consigo, que eu fracasso com esse versículo, que o versículo não está valendo. O versículo está valendo com certeza. E hoje continuo trabalhando isso em mim para deixar de ser grosso com a minha esposa. Mas, às vezes acontece. Mas não por isso a palavra de Deus está errada, certo? No mínimo, salienta a necessidade que cada um tem que de prestar conta a Deus e continuar prestando conta aos outros. Eu nunca vou esquecer o que aprendi no curso de Casados para Sempre, lá na Maranata. Diz que um dia a gente, quando estiver na frente de Deus, Deus vai perguntar para nós o que que você fez com a mulher que eu te dei. E aí a gente vai prestar conta a Deus. Então, isso é importante. Prestar conta a Deus, né? E também prestar conta aos outros. Eu acredito que a prestação de conta é o âmago, é a parte mais importante de um discipulado. Normalmente, qualquer mentoria. Se não tiver prestação de contas, é um relacionamento falso. É um relacionamento que não é verdadeiro e que impede o crescimento, né? Também vi dá comparar o que ouviu do seu mentor com as escrituras. É o testemunho do Espírito, com certeza. Se o mentor está falando mais demais e o que fala não está na Bíblia, você tem que confirmar isso. Se não está em harmonia e não tem fundamento, não importa quanto soe bem, né? Tem muita gente que diz, na Bíblia tem escrito, mas na verdade, perdão, na verdade, não está nem na Bíblia, né? Tem muito ditado, muda o modo de dizer, que as pessoas pegam como se fosse ouro, né? Isso está na Bíblia. Na verdade, a Bíblia não está. É um ditado popular que acabou se entrosando, entrando, fazendo parte do dia a dia e as pessoas usam, né? Então, é importante que tanto você quanto o seu mentor, quanto o seu mentoreado, sempre usem a palavra de Deus e se respaldem ao longo do discipulado nela, que com certeza é o nosso ponto firme, né? Vamos conversar mais um pouquinho aqui. Você conhece alguém que poderia ser um mentor, era um exemplo, mas sofreu uma grande queda? Isso manchou sua confiança em líderes? Não quero acreditar mais em ninguém. Há alguma lição positiva e advertência que você pode aplicar à sua vida, né? Nós aprendemos com o zero dos outros, né? Pressupondo que seu mentor vai desapontá-lo, mesmo que somente até certo ponto, em algum momento, como você lidará com isso? Como você poderia demonstrar, encorajar ou confortar seu mentor em relação a áreas de dificuldades na vida dele? Já aconteceu? Vamos abrir aqui para conversar mais um pouquinho. Eu conheci um homem estimado logo no início da caminhada cristã, e ele foi uma das pessoas que me motivou muito a estudar, a ler livro. Não era meu pastor, era da mesma denominação, né? Sim, Só que ele sofreu aí uma, aliás, ele tomou um caminho diferente. Teve um problema, né, de infidelidade conjugal. Foi um problemão mesmo, né? Acabou que divorciando-se da sua esposa, aí rompeu com a denominação, andou por lugares longe, e aquilo não 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 me como é que eu posso, não trouxe medo para que eu viesse a desistir, não, mas eu tive um grande ensinamento com isso, né? Por mais que você seja um homem com grande conhecimento, um homem que já viveu
várias provações no ministério, se você não tiver uma vida com Deus, se você não está centrado em Deus, você acaba aqui caindo na sua própria soberba ou confiança, né? E eu tirei um aprendizado muito grande com isso. Então, eu pondero muito, eu procuro sempre estar no centro da vontade de Deus, vivendo uma vida de confiança no Senhor e nunca flertando com o pecado, né? Ou achar que eu posso alguma coisa, porque hoje eu sou pastor, eu estou livre de qualquer tentação, pelo contrário. Então, eu tomei isso como exemplo de vida e tenho seguido, junto com o pastor Rubem e os outros irmãos que conosco fazem parte da liderança, uma vida pautada no Senhor, confiando nele e nunca achando que nós somos fortes o suficiente para flertar com o pecado. Verdade. Este homem, ele era um grande exemplo para mim, né? Me motivou muito. Hoje eu converso com ele. O interessante é que hoje a gente conversa muito e eu é que já o aconselho em certas coisas que ele já vivenciou, né? Entrou em depressão, teve problema com os filhos e tal. E hoje eu tenho conversado com ele, criei um outro vínculo de amizade com ele e procuro ajudá-lo assim que posso, né? Foi embora de São Luís, hoje em dia ele foi para Imperatriz, né? Mas esta foi a experiência que eu tive, já está mais ou menos aí com 7 a 8 anos atrás, mas isso marcou a minha vida. Olha só. Quer comentar alguma coisa, Alexandre? Nós vamos lidar, né, com decepções, né, de lideranças, algumas vezes, né, faz parte da nossa caminhada. Eu queria falar sobre, e claro, e diante disso a gente não pode deixar, né, de crer na importância, né, da liderança, de, de mentorear pessoas, mesmo quando alguém falha, né? Mas eu queria falar sobre expectativas, né? Expectativas. Acho que esse assunto é muito importante, porque um relacionamento de mentoria vai ter expectativas dos dois lados. Lembro que a gente falou sobre o perfil do mentor e a gente falou também o que o mentor espera no discípulo, né? Porque existem expectativas dos dois lados. E essas expectativas vai ter frustrações, né? Não, a gente não pode entrar num relacionamento de mentoria romantizando as coisas, né? As pessoas, elas não são perfeitas, né? Eu lembro de uma vez em que eu contava um exemplo, né, de um discípulo meu, de uma época atrás, que a gente caminhou junto, e aí eu contava várias coisas que esse discípulo cresceu nesse discipulado. Então, eu comecei a contar, aonde eu ia também contava dessa história desse discípulo meu, né? Que eu caminhei com ele por alguns anos, e eu contando assim como eu peguei ele, né? E como ele se tornou depois do nosso acompanhamento, né? E aí, algumas pessoas, eu percebi isso depois, né? Que algumas pessoas que ouviam, né, esses relatos começavam a achar que eu fazia, tipo assim, uma mágica, né? E aí cada pessoa que eu acompanhava, né, se transformava em ouro, né? Ou seja, né, eu tinha um poder, né, de milagreiro, né? E quem eu discipulava se transformava, né, na melhor pessoa do mundo, né? E aí eu percebi que isso era uma leitura errada das pessoas, né? Porque nenhum discipulado tem essa capacidade de mudar pessoas. Só Deus pode mudar, né? Essa não é responsabilidade do mentor, né? Mudar a pessoa. Não, é Deus que muda. E para que haja resultados positivos no relacionamento de mentoria, é um trabalho em conjunto também. Primeiro é Deus trabalhando, né, em nós e através de nós. Também é Deus usando os seus vasos, né, o mentor, mas tem muito a ver com a motivação, o coração de aprendiz de um discípulo.
Então, tudo isso tem que encaixar, entende? Para que a gente veja frutos num relacionamento de mentoria. E, às vezes, a gente joga uma responsabilidade no mentor, como se o mentor é que fizesse tudo acontecer, e é ele ter uma mágica, né, que faz com que o discípulo... Isso é uma expectativa errada, né? O mentor é um ser humano. É claro que um bom mentor faz muita diferença, mas é Deus, né, que primeiro trabalha, né? É uma ação de Deus. E a mentoria, a gente vai se frustrar dos dois lados. Tanto o mentor vai se frustrar com o seu discípulo, né? Eu acompanho uma pessoa há alguns anos, e aí, recentemente, um dos meus discípulos teve uma queda muito feia, né? E teve que ir para um tratamento específico para ele, né? Está passando por um período de tratamento. Mas eu já peguei ele em outros, já vi ele em outras fases muito boas, de muitos frutos. Mas aí, novamente, ele teve uma queda, né? E aí, ou seja, a frustração vai acontecer de pessoas que a gente investiu, mas teve momentos de queda, a gente nem esperava, né? Que houvesse queda, que houvesse essas situações de retrocesso. Acontece, a gente tem que ter muita paciência, entregar a Deus os resultados. A gente tem que fazer a nossa parte, mas é Deus que dá o resultado, né? É como o trabalho de um agricultor. A gente está trabalhando ali sol a sol, mas se o Deus, né, não der o resultado, né, é ele que faz acontecer. E, por outro lado, o discípulo também pode se decepcionar com o seu mentor, né, porque ele também pode falhar, né? A gente esperava algo, esperava uma ligação dele no aniversário, aí ele esqueceu. Acontece, né? Ou então, um discípulo meu, um dos mentores que eu tenho, no ano passado, começou a querer dizer algo que eu tinha que fazer. E aí ele ficava dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, sabe? Quase que impondo, né? Mas eu não sou o teu mentor, então você tem que fazer isso. E eu percebia que nesse quesito, esse meu mentor, ele estava se excedendo. Ele não poderia tentar impor a vontade dele para mim. E eu tentei dizer isso para ele, olha, mas eu não sinto essa direção. Deus não está falando para mim isso, né? E é uma pessoa que sabe muito de discipulado e mentoria, mas nesse quesito ele estava errando. E ele é um dos que diz assim, olha, o mentor não controla ninguém. Mas ele tentou me controlar no ano passado. E é um mentor que eu caminho já há muito tempo, ele tentou me controlar. E aí eu, por um momento, fiquei um pouco assim, decepcionado, né? Não esperava nessa reação do meu mentor, porque eu sei que é uma pessoa experiente, né? Mas eu também não fiquei assim jogando na cara dele. Ah, mas como assim? Você não sabe que mentor não pode controlar o outro? Porque eu tenho tanto respeito por ele, tanto amor por ele, que eu apenas fiz aquele ouvido de mercador, né? Fingi que não estava vendo uma falha dele, né? Ele não pode tentar me controlar, tentar impor a vontade dele para mim. Mas ele vacilou, né? Foi uma fraqueza que ele teve, né? E aí eu também, né, fui frustrado na expectativa, mas eu entendo, porque ele é ser humano, ele falha. Eu também já falhei várias vezes como mentor. E foi uma falha pontual. E aí eu desconsiderei, né, perdoei, claro, né, internamente, né, essa postura dele, mas continuei, né, buscando, ouvindo, né, mas nesse quesito ele estava falhando, né? E acho que ele foi percebendo que ele parou, né, de ficar forçando, né, uma vontade dele que eu fizesse, né? Uma decisão que ele achava que eu tinha que tomar. E aí eu sabia que não era de Deus, porque eu não tinha paz nisso, né? Envolvia também a minha vida, rumos ministeriais, né? Mas engraçado, porque no ano anterior, né, eu tomei algumas decisões ministeriais que esse meu mentor foi fundamental para eu tomar. E aí, um tempo depois, ele queria forçar que eu tomasse outras decisões que eu não tive paz, né? Então, assim, ele acertou num momento e errou em outro, né? Acontece, né? É humano, né? E assim, eu amo esse meu mentor, eu tenho três, né? Mas amo ele
e não largo ele porque é uma bênção na minha vida, é um grande amigo que eu tenho, mas tem seus momentos de falha, né? Todos eles eu posso pontuar aqui, momentos de falha, né? Assim como eu também, né? A gente tem que sempre fazer a reflexão, se a gente não está com uma expectativa exagerada, né, em alguém, né? Tanto mentor como discípulo, né? Verdade. Mas é um relacionamento maravilhoso que Deus usa, né, para nos abençoar, mas que vai ter momentos ruins, né? Faz parte. Isso também não é motivo para a gente deixar de viver a mentoria, que é maravilhosa, né? Amém. Concordo. Filiane, quer conversar um pouquinho com nós ou vai ficar espectadora hoje? Estou só ouvindo hoje, meu Hoje irmão, está só só aprendendo. absorvendo, só absorvendo. Tá bom, então. Tá bom. Vamos continuar, estamos quase terminando, né, nossa aula de hoje. E vamos a nossa ilustração do dia de hoje, né? É uma ilustração muito interessante. É uma história, né? Mas, como sempre, tem uma reflexão no final dela. Um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. E na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café da manhã, a mulher reparou que, através da janela, começou a enxergar que a vizinha está pendurando roupa no varal. Ela comentou com o marido: Nossa, essa nossa vizinha não sabe lavar, não. Os lençóis que ela está pendurando são todos sujos. Ela precisa de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, eu iria até lá e perguntaria se ela não quer que eu ensine a ela a como é que se lava a roupa. E o marido lá tomando café caladinho, né? E a cena se repetiu alguns dias depois. A mulher pendurando, a vizinha pendurando roupa no varal e a mulher dele lá berrando, falando consigo, não é possível, essa mulher não tem entendimento, não sabe como lavar roupa, não é possível, né? E cada vez que a esposa via a vizinha pendurar roupa, tinha essa reclamação, né, na boca, né? Ela ficava sempre se surpreendendo, se reclamando desse mau jeito de lavar roupa da vizinha, não é possível e tudo mais. Até que um dia, a mulher, olhando na janela, percebeu que a vizinha estendeu os lençóis muito brancos. Aí já, tá vendo, marido? Agora ela aprendeu a lavar a roupa, né? Será que a outra vizinha ensinou a ela, né? Porque ela não fez nada, né? E o marido, tomando café com calma, disse: Não, meu amor, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela, né? Então, através da janela suja, a mulher criticava a outra, mas não limpava a sua janela, né? Moral da história: a tendência do ser humano é realçar os erros e defeitos dos outros o impede de enxergar as suas próprias vidraças sujas, né? Lave a sua vidraça, né? Antes de enxergar o erro nos outros. Vamos às nossas ferramentas hoje, né? A ferramenta de hoje é uma ferramenta bem prática, é a organizar a agenda semanal, né? Temos a semana toda e eu sugiro, ou eu estou pensando nesse momento, nesse dia, estou imprimindo uma planilha, preparando uma planilha para mim. Pretendo postar no grupo, né, para que todo mundo se aproveite também. Mas basicamente é isso, né? Quando nós vemos uma planilha sob os nossos olhos, alguns, por sinal, gostam de fazer uma planilha mensal, né? Ao invés de ter só a, a semana, eles têm a planilha com toda a semana e o mês inteiro, né? Mas fica difícil de anotar depois dos compromissos. Mas é uma forma que eu reputo interessante, né? Acho boa para você ter a visão do mês, né? Sobretudo ele trabalha como pastor, tem algumas responsabilidades mensais, né? Além das diárias, a gente consegue ter uma visão, né, completa do mês que está à nossa frente.
Mas, nesse caso, no pequeno, podemos colocar na nossa agenda os nossos compromissos, as nossas prioridades, os nossos discipulados, a mentoria que temos, uma ligação que devemos fazer, um encontro que devemos presenciar, ou o dia, para mim, de quarta-feira à tarde, à noite, é só a célula. Eu hoje não pego compromisso com nada. Ah, quer sair comigo quarta? Não, quarta é dia de célula. Então, célula para nós é sagrada. Além do fato que nos últimos anos temos sido anfitriões, então a gente não pode mesmo deixar de abrir as nossas portas de casa para a célula. Mas mesmo quando eu era líder de célula e estava na casa de alguém, o dia da célula era o dia fechado. E assim temos os compromissos. Hoje, quando eu converso com o Alexandre, por exemplo, tornando o assunto discipulado, né, de vida na vida, a gente marca o compromisso durante a semana e sabemos exatamente a hora que vai se encontrar, quando vamos conversar. Isso é fundamental porque uma vida organizada traz menos probabilidade de falhas. Ou seja, vamos criar menos expectativas frustradas, né? Certo, Alexandre? Maurício, eu queria só Por acrescentar, né, favor, por que favor. esse exercício da agenda semanal, a gente falou, né, ao longo de todo o curso, né, que a mentoria ela significa ajudar alguém a ter objetivos de crescimento, né? A saber priorizar coisas que ele tem que fazer, por exemplo, ter vida com Deus, então, vou buscar meu tempo a sós com Deus, e a questão é a minha família, eu preciso trabalhar mais a questão do meu casamento, relacionamento com filhos, por aí vai. Ou seja, na mentoria, a gente vai estar sempre trabalhando questões de alvos de crescimento. E esses alvos precisam ser traduzidos em ações práticas no dia a dia. Então, quando a gente senta com o nosso discípulo e traz uma planilha dessa semanal e pede para o nosso discípulo quais são suas tarefas semanais, rotineiras, me fala aí. E aí ajudar ele a colocar no papel, né, de domingo a sábado, né, como é que é a rotina dele, aí você vai trabalhar com ele. E as prioridades que a gente tem trabalhado? Onde é que encaixam aqui nas suas atividades semanais, né? Então, isso é muito interessante, porque se a gente olha como é que o nosso discípulo organiza a sua semana, a gente pode, de repente, ajudar ele a perceber dias e horários em que ele pode encaixar coisas importantes da vida dele, que são alvos de crescimento, né? Se a gente estipulou um alvo de ajudar o nosso discípulo, né, a ele a ter uma vida com Deus, um tempo a sós com Deus, aí a gente senta com essa agenda, né, semanal, diz, tá bom, qual é o horário que você tem aqui na tua agenda semanal para buscar a Deus? Vamos colocar no papel, de maneira prática. É pela manhã? É à noite? É à tarde? E entende? Então a gente ajuda ele a E a organizar as disciplina, né? atividades e ter a disciplina de colocar em prática os alvos, olhando para a agenda semanal e praticando o que ele precisa fazer, né? De acordo com as prioridades que estão sendo definidas de crescimento É verdade. a partir mesmo da própria mentoria, né? Correto, Então, correto. é um exercício simples, mas ele é poderoso, né? Recentemente eu sentei com um pastor e aí ele quer trabalhar, ele quer viver essa visão do discipulado 1 a 1. Daí eu tive que ajudar ele a colocar no papel quais são as pessoas que você vai discipular, os líderes da sua igreja. Ele anotou, um por um, eu fui anotando com ele. Tá, como é que você encaixa isso na sua semana? Qual é o tempo que eles têm que você tem, que encaixa? Cada pessoa, vamos pensar aí. Esse daqui eu consigo pela manhã ou de tarde, esse aqui é só à noite, esse aqui é só no final de semana, meu final de semana é cheio. Aí eu fui tentando fazer ele pensar, mas vamos pensar, como é que encaixa? E se for um almoço de domingo? É só uma vez, né, por mês ou quinzenal. Aonde você encaixaria? Se você tem 6, 7 pessoas para acompanhar, 8 pessoas, qual vai ser a frequência dos encontros de discipulado? Vai ser quinzenal, vai ser. Aí eu comecei a fazer ele pensar. Então, talvez você vai precisar, por semana, se encontrar com 2 dos seus discípulos.
vai pensando, vai você tem que planejar isso para acontecer, entende? A partir de uma agenda semanal, né? Então, ela é muito Correto. interessante como ferramenta para ajudar o discípulo a organizar, a disciplinar as atividades que ele tem que fazer para o crescimento dele. É isso mesmo. E nossa última sugestão de hoje, eu sou suspeito de falar, mas esse filme é maravilhoso. Na Itália saiu com outro nome, mas é igualmente marcante. Robbie Williams nesse filme se torna um mentor maravilhoso, ensina a aproveitar ao máximo a sabedoria contida nos livros. Ele dá uma aula e tanto, né? Aqui tem duas imagens que são dois spoilers, na verdade. Uma é o começo do filme, a outra é o final do filme, né? Esse pessoal em pé em cima das cadeiras, dos bancos da escola. Ele ensina a abrir a mente, a não seguir simplesmente o que é dito para fazer, mas para fazer mais, se superar mais a cada momento. Não aceitar o ensino só por aquilo que ele é, mas aceitar que nós podemos crescer além do ensino, podemos fazer muito mais do que nós pedimos ou só pensamos. E nesse filme, ele realmente se superou, né? O Robin Williams e o Repito, è un film che io vi quando era adolescente, mas até hoje esse filme marca a minha leitura de livros. As dicas que ele dá, de como se lê um livro e ainda tenho no meu coração. Puder assistir, assista, não perca essa grandíssima oportunidade. Um ótimo filme. Essa aqui é uma viagem no passado, né? Ou, É um resgate lá do fundo do baú, né? Para os antigos, né? De repente ver de novo, e os novinhos, né? Saberem que existe um filme tão maravilhoso, né? Que ganhou o Oscar e que foi. fala tão forte sobre mentoria, né? Sim, com certeza, com A partir certeza. de uma sala de aula, né? E a partir de uma sala de aula. Mas que saiu da sala de aula, né? Foi algo muito mais profundo. Então, essa era a nossa aula de hoje, né? Tenho o prazer de dar aula para vocês hoje. Vamos parar a nossa de gravação hoje e vemos vocês na próxima aula, né? Tenham uma boa noite.